Fala jovens, tudo bem? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou especialista em inovação e desenvolvimento regional. Já tive 2 startups e pelo menos na minha última experiência empreendendo, eu aprendi uma coisa. Talvez a primeira coisa que você precisa ver na hora de abrir um negócio é olhar o tamanho de mercado que você está se metendo, porque se o mercado for pequeno e o mercado não tiver possibilidade de escala, meu amigo, não existe solução boa no mundo que vai fazer isso aí dar certo. E o objetivo desse vídeo aqui é ajudar você a entender e aplicar na vida real uma técnica, uma ferramenta que é o Tan Samson, que é uma sigla para dizer que, cara, você precisa olhar para o mercado, não só para o mercado dentro da tua cidade, dentro do teu bairro, mas você precisa olhar para o mercado a nível nacional e global principalmente, e analisar esses números de forma muito clara e sem muito viés de confirmação, porque senão você pode estar errando o pulo legalzão. E para você aprender a usar o Tan Samson, você vai precisar fazer um negócio muito massa. A primeira dica que eu tenho para você na hora de usar o Tan Samson é deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu sei que você não é inscrito, não adianta, eu tenho certeza, tá? Isso eu sei porque eu sou best friend da galera do YouTube e eles estão me contando que você tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito. Coisa chata, situação horrível. Espero que você não tenha pulado pra frente pra não ouvir eu falar essa parte, mas eu preciso te dar esse xingão agora, então sinta-se xingado, mas sinta-se também abraçado pelo canal Conversa de Corredor. Se você deixar o like de vocês aqui vai dar muito boa, se inscrever vai ser melhor ainda. E se você quiser me ver toda terça e quinta-feira, é só clicar aí no sininho que você vai estar recebendo as notificações. Tan Samson, basicamente é essa parada que está aparecendo aqui para vocês. Ele consiste em basicamente 3 pontos de vista que você precisa ter sobre um modelo de negócio, sobre um setor em específico. O TAN quer dizer o total endereçável de mercado, né? O tamanho total de mercado que você tem dentro daquele setor em específico. O SAM já é uma fatia um pouco mais reduzida dentro daquele setor que é referente ao mercado que de fato você pode alcançar com os teus produtos ou serviços. E o SOM é referente à fatia realista daquele mercado que está dentro de um setor que você de fato alcançará com os teus produtos e serviços em um curto prazo, considerando aí os fatores como concorrência, localização, tendência, tecnologia, escalabilidade. E aqui eu vou desenhar um cenário para vocês para que fique um pouco mais fácil, digamos assim. Eu vou dar o exemplo da minha última startup, que era a BeerHub. A BeerHub, como o nome já mesmo diz, era uma startup do setor cervejeiro. Então, o TAN da BeerHub era todo o setor de cerveja no mundo. E para isso, como que eu entendo, como que eu sei qual que é o setor cervejeiro no mundo? Pesquisa. Essa pesquisa de Tan Samson, ela precisa ser feita com muito carinho, porque você vai precisar buscar várias fontes de dados para poder entender o tamanho do mercado. Basicamente, quando a gente fala de um TAM, a gente está falando do tamanho de setor. E aonde que a gente encontra esses dados que falam do tamanho do setor cervejeiro, por exemplo? Existem várias revistas lançadas anualmente que falam de tamanhos de mercado por setor, segmento. Você precisa pesquisar, tá? Digita aí no Google o tamanho do mercado cervejeiro, o crescimento do mercado cervejeiro no mundo. E aí você vai buscar várias fontes de dados com base em pesquisa secundária, que é essa pesquisa que a gente faz na internet, para tentar achar um denominador comum e que os números façam sentido. Por exemplo, a primeira busca que você faz vai ter um site dizendo que o mercado cervejeiro movimenta em torno de 70 bilhões de dólares por ano. Isso a nível do mundo inteiro. Aí você vai ver que essa pesquisa é de 2020. E aí você vai olhar em 2023 e você vai ver que tem uma outra pesquisa dizendo que movimenta só 20 bilhões. Cara, tá errado. Não tem como um setor ter diminuído tanto e, tipo, ter tanta gente tomando cerveja. É impossível. Então, alguma dessas fontes de dados que você buscou tá errado. Então, nesse ponto, o que você precisa fazer? Você precisa buscar
novas fontes de dados que embasem uma pesquisa. É um processo deveras complicado, porém você precisa ter esse número, você precisa ter a certeza desse número. E que número que eu tô falando? Quando a gente fala de TAM, geralmente a gente tá falando de valor de mercado que circula. Então, basicamente é quanto que o mercado cervejeiro faturou no ano de 2023. E aí você precisa chegar num número gigantesco, que é um número geralmente de bilhões ou trilhões de dólares. Você também pode buscar quantas empresas do ramo cervejeiro tem no mundo, que é uma informação importante para você, mas principalmente você precisa ter noção do tamanho de mercado baseado em número. Tá? Em valor financeiro. Quando você vai para o SAM, pegando o exemplo da Beer Hub, na Beer Hub a gente trabalhava com cerveja artesanal, ou seja, a Ambev não entrava na jogada, a Heineken não entrava na jogada, então eu tinha uma fatia muito menor naquele setor inteiro que era o setor cervejeiro. Aqui você precisa de algumas informações, por exemplo, quantos % do mercado o mercado de cerveja artesanal tem em relação àquele 100% que a gente buscou lá no início. A forma de pesquisa é a mesma, tem que ser baseada em dados, pesquisa com fontes na internet, fontes em artigos científicos que saiam. Se for pesquisa acadêmica é melhor, artigo científico gera um valor maior para tua pesquisa. E aí você vai entender que, sei lá, o mercado de cerveja artesanal tem 30% de todo o setor cervejeiro no mundo. Então, legal, se o valor era 70 bilhões de dólares, eu sei que 30% disso é X valor. E esse é o meu SAM, é aquela fatia de mercado que, de fato, eu posso alcançar com o meu produto ou serviço. Ou seja, se o que eu oferecia era cerveja artesanal, eu não vou conseguir concorrer com a Ambev, por exemplo, e oferecer uma cerveja industrializada com custo baixo. Não vou conseguir fazer isso. E aí vem o nosso querido SOM, que é a parte realista do mercado que a gente de fato pode atingir em curto prazo com os nossos produtos e serviços e já considerando a concorrência, a tendência, momento atual do mercado e tudo mais. E na Beer Hub eu atendi especificamente pessoas que tomavam cerveja artesanal em casa. Olha que específico, porque você pode tomar cerveja artesanal em festas, você pode tomar cerveja artesanal em pubs, e eu aqui trabalhava especificamente com pessoas que tomavam cerveja artesanal em casa. E como que eu cheguei nesse número? Com a Beer Hub eu consegui encontrar duas pesquisas que mostravam, primeiro de tudo, padrão de consumo do brasileiro, e a segunda pesquisa que mostrava quais que eram os percentuais de consumo de cerveja artesanal em casa. Era muito legal porque essa pesquisa separava pessoas que saem para beber cerveja na rua e pessoas que tomam cerveja em casa. E eu sabia também, com essas pesquisas, as faixas etárias das pessoas que tomavam cerveja artesanal. Ou seja, eu consegui entender que o público que mais consumia cerveja artesanal era de 25 a 45 anos de idade. Nessa pesquisa tinha dados demográficos, como por exemplo, quantos % de mulheres gostavam de cerveja artesanal e quantos % de homens que gostavam de cerveja artesanal. Foi uma pesquisa muito legal que eu encontrei. E com base nisso, eu pego aquele 30% do SAM e converti ele para o número de pessoas que tomavam cerveja artesanal em casa, que era 16%. 16% desse público geral de pessoas que tomavam cerveja artesanal. Desse público de 16%, eu tinha que ser realista. Então, eu pegava desse público de 16% uma pequena fatia e nela eu me baseava de fato as pessoas que eu poderia alcançar no prazo aí de 1 ou 2 anos com o meu produto. Nesse processo, a gente vai chegar em alguns percentuais bem interessantes, porque aqui a gente vai estar trabalhando com basicamente 0,00 alguma coisa do mercado. E aí você pode pensar assim, nossa, mas não é possível que eu vou atingir só 0,002% do mercado. Mas sim, você vai atender só esse percentual. Se o teu público for B2C, né, um modelo de negócio B2C que é para o consumidor final, que era o caso da Beer Hub, então esse número vai ser 0,00 alguma coisa de fato. Se o teu modelo de negócio for para B2B, que são para empresas, aí é diferente. Então se o teu modelo de negócio é para B2B, o cálculo ele é diferente, mas você precisa entender quantas empresas tem também para você ser realista e falar a real quando você estiver fazendo essa pesquisa. Basicamente, com um TAM Samsung você vai saber de fato o tamanho
tamanho de mercado que você está se metendo, o quanto você pode crescer de forma otimista ou talvez não tão otimista em curto e médio prazo. E assim você vai ter uma noção maior do mercado que você quer entrar. E aí, se você já fez o benchmarking, e você pode ver esse vídeo clicando aqui no card que está ficando em cima, você vai saber de fato quanto que você pode crescer, quanto que você pode ganhar dinheiro nesse modelo de negócio que você está atuando. Então, só recapitulando, no TAM a gente vai ver valor total do mercado, valor geralmente em dólar, para a gente saber quanto que está movimentando. No SAM, a gente vai ver percentual, a gente pode ver valor de mercado e a gente pode ver quantidade de empresas que já existem ali no SAM. E no SOM, a gente precisa estar com os pés no chão para não inventar número que não faz sentido e a gente entender qual que é de fato o potencial de alcance que meu produto tem em curto prazo. Se eu começar a empresa hoje até o final do ano, quantas pessoas ou quantas empresas eu consigo de fato atingir sendo otimista ou sendo pessimista. E aí você pode gerar também uma probabilidade de ganho que você vai ter se você atingir todo esse público. E aí, gente, curtiram o vídeo de hoje? Eu acho muito legal a estratégia de Tan Samson porque ela vai ajudar aí muito vocês nesse processo de entender tamanho de mercado. O Tan Samson ele precisaria ser utilizado por todos os modelos de negócio, porque assim você consegue saber inclusive crescimento do setor. E é claro, saber quanto que você pode ganhar. Se você curtiu esse vídeo, então deixa o like de vocês aqui embaixo e se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal, pô, rapidão, clica aí em inscrever-se, fechou, vai dar boa, você vai ficar me vendo aí sempre falando umas paradas massa aí de empreendedorismo e desenvolvimento profissional, eu tenho certeza que você vai curtir. E se você quiser sempre receber as notificações dos conteúdos que a gente gera aqui, é só você clicar aí no sininho que você sempre vai estar recebendo, pelo menos 2 vezes por semana, nas terças e quintas-feiras. Nós lançamos o site conversadecorredor.com, se você quiser acessar aí, você vai ter acesso aos conteúdos de forma mais analítica dentro do nosso blog e aí você vai conseguir ter muito mais informação sobre as coisas que a gente fala aqui. Se você curtiu esse vídeo, quiser deixar um comentário aqui embaixo para agradecer, falar quão boa tava a iluminação, porque pô, a iluminação desse vídeo aqui tá baita, assim, tem que ser falada mais vezes. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e tchau!